Já oramos por ela, vamos continuar orando. E uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir, a pastora estará aqui ministrando ao nosso coração. Mas como eu disse aqui, irmãos, não quero me estender, não quero ser repetitivo, mas eu julgo importante transmitir aos irmãos o que Deus falou com a gente aqui na terça-feira, né, Alex? Terça-feira estivemos aqui no discipular, e você que não sabe, nós debatemos e explicamos a palavra que foi pregada todos os domingos. Então domingo tem a ministração, e na terça a gente debate entre nós, aprende um com o outro. E esta terça, irmão, falando um pouquinho da palavra que eu ministrei, o Senhor ministrou a nós, através da minha vida no domingo, o complemento dela veio a nós. E eu quero pensar um pouquinho com os irmãos, ou transmitir para você também que não estava na terça, e reafirmar para quem estava o que Deus tratou com a gente. E eu creio que essa palavra vai fortalecer e vai mudar a chave de muitas vidas aqui nesta noite, irmão. Essa palavra, ela vai mudar a história de vidas, porque é isso que a palavra de Deus faz. Então, atenção, irmão, atenção à palavra, amém? A palavra, ela é essencial para a vida do crente. E hoje eu quero ler com você, abra comigo aí sua Bíblia, Filipenses, capítulo de número 3, nós vamos ler do versículo 12, do 12 ao 14, Filipenses capítulo 3, Filipenses, carta do apóstolo Paulo. Quem escreve essa carta é o apóstolo Paulo, aos irmãos que estavam na cidade de Filipos. Aos filipenses, Paulo escreve, e nesse capítulo 3, versículo 12 ao 14, ele diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Repita comigo assim, irmão: uma coisa eu faço. Amém. Esquecendo-me, qual é essa coisa que Paulo faz? Esquecendo-me das coisas que ficaram, eu ia avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Diga comigo: eu prossigo para o alvo. Esse é o convite de Deus aqui nessa noite, irmãos, amém? A primeira coisa a identificar, irmãos, qual é esse alvo aqui? Qual é esse alvo? O que é que Paulo está dizendo? Se pegarmos o contexto, Paulo está falando de três coisas. Põe o versículo 10 para a gente, Luiz, para a gente perceber qual é esse alvo de Paulo. O primeiro alvo que Paulo vai falar aí no versículo 10 é conhecer a Cristo. O convite à eternidade, irmão, não é outro senão conhecer a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo. Eu quero te lembrar aqui, irmão, que nós passaremos a eternidade conhecendo Deus, e Ele não vai se esgotar, e Ele não vai ter fim, irmão. O conhecimento de Deus vai ser de eternidade em eternidade, e nós estaremos lá para assim
desfrutar. A segunda coisa, como alvo da vida de Paulo, é o poder da ressurreição de Cristo, irmão. O alvo dele é entender que a ressurreição de Jesus dá condição que cada um de nós acesse o céu, seja salvo. Só a ressurreição de Cristo. Paulo, ele chega a dizer em uma das suas cartas, que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria em vão a nossa fé. Porque os irmãos em Corinto não acreditavam na ressurreição. E ele escreve aos irmãos combatendo essa heresia de não acreditar. Porque se a gente diz que crê em Jesus e não acredita que ele ressuscitou, irmão, a nossa fé está sendo em vão. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que ao terceiro dia, Cristo Jesus ressuscitou. E através da ressurreição dele, é que nós temos um novo e vivo caminho, irmão. Dá para dar glória a Deus aí? Jesus ressuscitou. E a terceira coisa aí no versículo 10 que Paulo diz, que é a participação nos sofrimentos de Cristo, tornando-me como ele na sua morte. Olha então, irmão, o alvo do apóstolo, irmão, é conhecer a Cristo, o poder da ressurreição e os participar dos sofrimentos de Cristo, irmão. A ponto de alguns irmãos dizer, irmão, que se a gente quer ser cristão e não passa em algum momento da nossa vida por sofrimentos, nós estamos sendo cristãos errados, irmão. Se nós não passarmos por dificuldades, por luta, nós estamos sendo, irmão, cristãos errados, porque nós participamos também. Nós passamos a ser um alvo, quando nos declaramos cristãos, seguidores de Cristo, nós passamos a ser um alvo do adversário da nossa vida. E agora participaremos, irmão, seremos caluniados, passaremos por sofrimentos, por dores, mas há uma esperança para nós. A palavra de Deus diz que tudo que passarmos aqui é leve e momentâneo, tribulação, porque vai produzir um peso de glória eterno a nós, irmão. O céu pagará qualquer prejuízo que você está tendo nessa terra. Receba essa palavra no teu coração agora, irmão. O céu vai pagar qualquer prejuízo que você acha que está tendo aqui nessa terra. E ainda eu estou saindo um pouquinho da mensagem aqui, Deus sabe por quê, irmãos, amém? Mas eu creio que essa palavra tem lugar, tem um coração a ser acessado nessa noite. Essa semana, mais especificamente ontem, estava ouvindo uma ministração, e o pastor ministrava ali em Hebreus 11, aonde você conhece, que é a galeria dos heróis da fé. Na verdade, ele ensinou tudo quanto o livro de Hebreus falava. E ao falar sobre fé, ele tira como diagnóstico, irmão, que muitas vezes a gente deturba um pouquinho o significado de fé. Muitas vezes a gente acha que fé é apenas um sentimento positivo, de que eu vou pensar, eu vou ficar pensando e vai acontecer, que eu vou acreditar e as coisas vão mudar, apenas no sentido de pensamento positivo. E o pastor ali ministrava e dizia, irmãos, quando eu leio a galeria dos heróis da fé, esses irmãos não ficaram toda hora, aquilo vai acontecer, eu creio que aquilo vai acontecer, eu creio que aquilo outro vai acontecer. Não, irmãos, quando a gente pega a galeria dos heróis da fé, quando cita Moisés, quando cita Noé, Abraão, sabe como eles, isso aqui vai falar com você agora, irmão, sabe como eles demonstraram a sua fé? A fé deles está mais atrelada
a fidelidade do que a pensamentos positivos que as coisas iam acontecer. Por isso, muitas vezes, a gente acha que está na igreja e está dizendo, eu creio, Senhor, eu creio, achando que só pensar positivo vai mudar. Deixa eu te dizer, irmão, permanece fiel. Você nunca tem uma fé tão grande quando permanece fiel a Deus, irmão. Isso é ter fé. Ter fé é como Abraão, ir até o fim na fidelidade a Deus e Deus honrar. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a dificuldade que está na sua vida, irmão, mas há um convite de Deus aqui para nós nessa noite: ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida, amém, irmãos? Seja fiel até o último momento, irmão, até não ter mais como sair ou ter solução, porque é aí que Deus age, irmão. Deus age quando todos os nossos limites cessam. Deixa eu dizer, irmão, tem possibilidade de você mexer ainda? Não, tem lá, eu tenho uma reserva de emergência, eu tenho um cartão bom, eu tenho uns conhecidos na prefeitura. Tem possibilidade? Então Deus não vai intervir, irmão. Mas quando chegar no limite, quando a tua fidelidade te levar no limite, é aí que Deus costuma agir, irmão. Se tem ainda corda, irmão, fica tranquilo, irmão, Deus não vai agir ainda. Se tem o caminho ainda, fica tranquilo, irmão. Agora, quando chegar no limite, Deus manda o anjo e diz: Abraão, agora eu sei que você é fiel a mim, irmãos. Deus está buscando a nossa fidelidade, irmão. Deus está buscando a nossa fidelidade. Mas o que me chamou a atenção, e eu quero aqui, como eu disse rapidamente, irmãos, trazer aos irmãos, foi o complemento que Deus deu à mensagem de domingo. Domingo eu ministrei sobre Isaías 43, aonde o profeta nos indaga algo parecido com o que Paulo diz. Ele diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vocês não estão vendo? Eu estou fazendo uma coisa nova. E hoje a irmã Vânia postou, nós comentamos ali no grupo também, nosso irmão Marcelo com uma palavra, com esta palavra ministrada algum tempo atrás. Irmãos, Deus faz algo novo, Deus faz coisas novas. Mas o que a gente não falou no domingo e Deus deu na terça-feira é como nós podemos viver no passado. Qual é o mecanismo que pode nos fazer viver no passado? Porque você diz assim: eu vivo aqui, um dia de cada vez. Mas talvez existem coisas que está te prendendo lá e você ainda não percebeu. E nós perguntamos aqui, o que é que pode nos fazer estar preso no passado e viver no passado? Aí um disse: se você foi traído, talvez você viva no passado. Outro disse: se você levou um prejuízo financeiro, talvez você viva no passado. E a gente, cada um foi falando uma coisa. Enquanto todos falavam, Deus ministrou ao nosso coração. Tudo isso se resume a uma coisa. Tudo que foi falado se resume a uma coisa, chamado prejuízo. Você já tomou um prejuízo aqui, irmão? Quem já tomou prejuízo aí? Amém, irmão? Espero que não tenha sido com o tigrinho, irmão, senão eu vou mandar você se converter. E eu espero, irmão. Aliás, eu espero que não tenha crente que joga em bet, irmão. Vigia, crente. Mas levar prejuízo é ruim demais, não é? Se sentir lesado é uma das piores coisas que existe. A gente não se conforma, irmão.
E a primeira coisa que a gente quer é justiça. É o prejuízo. Eu já vi irmãos que investiram em pirâmides, achando que ia ficar rico, o olho ficou grande. Daqui a pouco, cadê o investidor? Sumiu. Eu já vi irmãos que, no sonho da casa própria, investiram também. E falaram, ó, espera que vai sair. Nunca mais viu o dinheiro. O que é isso? Prejuízo. Mas como foi dito aqui também, talvez um sentimento do passado, de dor, de perda, de prejuízo, tem prendido a nossa vida hoje. A única maneira, irmão, que a gente tem de viver do passado é trazendo à tona os prejuízos que tivemos lá atrás. Todos que vivem do passado, ou no passado, eles trazem esses prejuízos. E nós citamos aqui, talvez alguém que casou, e hoje julga que casou mal, e lembra que lá atrás teve um amor arrebatador, e nunca mais viu, e se casou com o outro, e julga estar em prejuízo hoje. Ou talvez alguém que foi casado, mas que foi traído, que foi enganado, e levou prejuízo de bens, teve que dividir tudo, teve que abrir mão de algumas coisas, e esse sentimento, essa raiz do prejuízo, foi plantada no teu coração. Deixa eu te dizer, irmão, há a possibilidade de alguns de nós, estarmos vivendo no passado, olhando os prejuízos que tivemos. E deixa eu te dizer, se nós continuarmos contabilizando, olhando todos os dias para esses prejuízos, nós não veremos o novo. Nós não veremos. Vejam, olha a indagação do profeta lá no capítulo 43, vejam, é como se ele clamasse, tira o que está impedindo você de ver. E sabe o que impede a gente de ver o novo? O prejuízo do passado, estar preso naquilo que nos prejudicou. Prejuízo e ter sido prejudicado estão linkados, tem o mesmo sentido da palavra. Nós estamos se sentindo prejudicados, e não há um dia que a gente não lembre e diga, fizeram isso, falaram aquilo, roubaram aquilo outro. E quando Deus falou para a gente terça-feira aqui, irmão, eu disse aos irmãos, a igreja precisa ouvir esta palavra, irmão. A igreja precisa ouvir esse complemento, porque muitos de nós continuam presos nisso. Então eu não sei, irmão, eu não sei, sinceramente, eu sei na minha vida os prejuízos que eu já levei. Eu sei na minha vida o que eu poderia estar preso no passado. Mas, irmão, eu estou igual Paulo, eu esqueço das coisas que para trás ficam, porque eu sei, na verdade eu tenho certeza que há coisas melhores adiante de mim. Você crê, irmão, que há coisas melhores adiante de você, no caminho para frente, irmão? Você crê nisso? Quantos creem, irmão, que Deus tem um caminho melhor para nós na frente? Se você realmente crê, você vai precisar abrir mão desses prejuízos que você teve. Eu contei aqui, irmãos, alguns dias atrás, um irmão me procurou
Fez um café da tarde. Falei, ih, lá vem. Não, eu te chamei aqui porque eu quero que você seja minha testemunha, que eu vou processar a igreja. É o quê? Eu vou processar a igreja, eu quero que você seja minha testemunha. Está amarrado, irmão. Crê em Deus Pai. Irmão, não faça isso. Esse não é o caminho. Deus diz que Ele, olha só o que Deus diz, irmão. Minha é a vingança. Olha o que Deus diz, irmão. Eu é que recompenso. Foi lido aqui, não foi, Glauco? É Ele que recompensa segundo as obras, irmão. Eu falei, irmão, não faça isso. Você vai trazer sobre a sua vida um jugo, você vai trazer sobre a sua vida uma sentença, você vai trazer sobre a sua vida uma dificuldade. Tenta resolver de outra maneira. Não, esse é o caminho, eu vou, ninguém olha para mim. Olha as palavras que foram usadas. Ninguém está nem aí para o meu problema. Irmão, deixa eu dizer, não era um probleminha não, tá? Deixa eu dizer, irmão, era legítimo o problema dele, tá? Deixa eu dizer, irmão, aliás, nenhum de nós tem um problema como ele tinha, irmão. E eu dizendo, não entra por esse caminho não, irmão. Não entra por esse caminho não. Tem um caminho melhor, tem um caminho da confiança. Abre mão desse prejuízo, porque Deus tem um caminho melhor. Deus tem algo novo na frente. Se você abrir mão desse prejuízo hoje, irmãos, o que Deus fez na vida dele, resumo da ópera, ele não botou para frente. Ele desistiu depois daquela conversa, irmão. Ele desistiu de processar a igreja. E deixa eu te dizer uma coisa, irmão. O que Deus fez na frente, ninguém poderia acreditar. Deus trouxe uma bênção recalcada, sacudida, transbordante, abençoada na vida dele. Sabe por quê? Porque ele resolveu abrir mão do prejuízo que tomou, confiando em Deus, confiando no Senhor. Mas eu saí do emprego, não me pagaram. Mas estão falando de mim. Mas me traiu. Mas pegou o que era meu, pegou a minha parte, ficou com o melhor. Irmão, quem é que te deu? Quem é que fez lá? Deixa eu te dizer, irmão, se você deixar esse prejuízo como semente, ouve o que Deus está falando aqui agora. Se você deixar esse prejuízo como semente, vai crescer coisas gloriosas. Como semente. Mas de coração limpo, irmão. De coração limpo, irmão. Você acha que é fácil? Você chegar na casa de um irmão que preparou um café da tarde, estava numa situação terrível, e dizer a ele essas palavras? Deus é a vingança, irmão. Deus é que recompensa. Não faz isso não. Você acha que é fácil? Mas o caminho é estreito, a porta é estreita e o caminho é apertado. Mas a Bíblia diz que o reino, desde os tempos antigos, o reino de Deus é tomado à força, irmão. Que prejuízo que você não abriu mão, irmão. Talvez você é crente há anos já. Talvez você anda, deixa eu te dizer isso, irmão. Tem gente que nos assiste. Talvez você que está assistindo anda de ano em ano atrás de profecia, de palavra nova. Não vai ter palavra nova para você não, irmão. Sabe qual é a palavra? Abra mão desse prejuízo. Limpe o coração quanto a esse prejuízo. Senão não vai adiantar você correr atrás de profecia. Senão não vai adiantar você jejuar, você orar. Não, irmão. Enquanto você não abrir mão desse prejuízo. Enquanto você não viver no passado. Nada vai mudar, irmão. Agora a palavra desde domingo está dizendo: esqueçam
O que é esquecer, irmão? Responde para você mesmo. O que é esquecer, irmão? Hã? O que é esquecer, irmão? Quem já teve uma dívida alta no banco perdoada? Ou diminuiu muito assim, você fala, nossa, que bênção. Hã? Quem já teve? Esses dias, irmão, não posso contar, deixa quieto. Vem vindo as coisas, às vezes eu falo. Posso falar demais também. Mas, irmão, devia lá 100 mil. Aí vem o banco, 5 mil, eu esqueço a dívida. Oh, glória! Hã? Dá um alívio, né? O que é esquecer, irmão? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque tem crente que está tomando ceia, faz devocional, chora na hora do louvor, mas não tem um dia que não lembra do prejuízo. Mas não tem um dia que não lembra o que estão fazendo, o que fizeram. Esquece, irmão. Sabe o que eu acho lindo em Jesus? Ele pega Pedro, poucas horas antes, e diz, Pedro, você disse que vai à morte por mim, né? Daqui pouco tempo, você vai me negar e não vai ser uma vez não, vai ser 3. Tá bom? E eu? Não, Jesus, você está confundindo. Aguarde e verá. Passa algum tempo, Jesus é preso. Você lembra a história? Você não andava com ele? Eu não. Vem outra e fala, não, você andava sim. Você fala até igual ele, a tua fala te denuncia. Não, eu não. Vem outro, você andava com ele, você é um deles. Eu não. O galo canta, lembra disso? Quando o galo canta, Jesus passa na marquise, o olhar de Jesus cruza com o olhar de Pedro, Pedro sai e chora amargamente. Passa alguns dias, Jesus ressuscita e tem um encontro com Pedro na praia, lembra disso? Jesus não chegou para condenar, Jesus não chegou para dizer assim, ó, que nem a gente faz, né? Eu não te avisei, Glauco. Eu não te avisei, Alex. Jesus poderia muito bem colocar o dedo no rosto de Pedro e dizer, eu não te avisei, rapaz. Eu não te avisei que você ia negar? Você é teimoso, hein? Jesus prepara o lanche, tem peixe e pão na brasa, senta todo mundo. Ele vai logo para a reunião com Pedro. Pedro, vamos voltar da onde a gente parou. Tu me amas mesmo? Sabe o que Jesus fez, irmão? Esqueceu. Porque era para Pedro esquecer também. Porque se Pedro não esquece, Pedro não começa o ministério bem, não começa o novo bem. Por isso a fala de Jesus é para que Pedro esquecesse o tempo de que ele negou. Pedro esquece, se torna coluna da igreja. Na primeira pregação do homem, irmão, 3.000 pessoas se convertem. Sabe o que é isso? Um homem que sabe que pisou na bola, mas Jesus esqueceu o que ele fez. Eu não sei se você está entendendo a palavra de Deus aqui, irmão. Mas há prejuízos que você vai ter que esquecer. Não importa quanto foi, não importa o que foi. Deposite aos pés do Senhor como semente. Se coloque em pé, irmãos, vamos orar.
Quem te prejudicou, irmão? Qual foi o prejuízo? Primeira coisa aqui, ó. Se essa palavra falou com você, irmãos, e você tem algo, se você tem um prejuízo que precisa ser esquecido, irmão, vem aqui na frente, nós vamos orar hoje, irmão, como um ato profético, irmão. Se você tem um prejuízo, eu sou o primeiro, eu já estou aqui. Se você tem um prejuízo que precisa ser esquecido para viver o novo, esqueça o que se foi, não vivam do passado. Vocês não estão vendo? Vem hoje. Vem fazer esse propósito com Deus aqui hoje. Vem fazer esse propósito com Deus hoje. Você que está em casa, se você tem um prejuízo, se você lembrou, se essa palavra te fez lembrar, um prejuízo que você teve. Domingo talvez você falou, estou de boa, essa palavra não é para mim não. Hoje Deus te pegou. Hoje fechou o cerco para você. Tem um prejuízo que você está vivendo no passado e está impedindo de você ver o novo do Senhor. Mas Deus quer te dar uma nova oportunidade hoje. Deus quer tirar isso dos teus olhos. Vai falando com Ele aí, vocês que estão aqui, você que está em casa. Fala, Senhor, eu não tinha percebido, mas eu estava preso realmente no passado. Eu estava vivendo do prejuízo do passado. Mas eu quero esquecer nessa noite. Eu quero esquecer nessa noite. Eu quero esquecer nessa noite, Pai. Eu quero lembrar sem nenhum tipo de sentimento, Pai, porque eu sei que à frente tem um novo caminho, eu sei que à frente tem uma nova história para a minha vida, eu sei que à frente, Pai, eu esqueço que se foi, eu não vivo do passado, eu sei que o Senhor está fazendo uma coisa nova, e eu quero ver Jesus. Fala você aí no seu pensamento, fala com Deus, fala, Senhor, nomeia o prejuízo. Ei, você que está aqui, ó, dá nome ao prejuízo e fala com Deus. Fala aí na sua mente, fala, Senhor, olha só, eu esqueço esse prejuízo aqui, ó. Não precisa falar em voz alta, fala na sua mente. Fala, Senhor, esse prejuízo que eu tive aqui, eu esqueço hoje. O Senhor abriu meus olhos, eu esqueço esse prejuízo, Pai. Eu deposito ele como semente. Eu deposito ele como semente no teu reino, e não vai doer mais em mim, e não vai me causar dor, não vai me causar remorso. Eu não vou, Senhor, revirar a terra novamente. Hoje eu deposito aos teus pés. Fala isso para o Senhor. Fala, Senhor, hoje eu deposito aos teus pés. Esse prejuízo não vai doer mais em minha vida, não vai barrar mais a minha vida. Eu deposito hoje porque eu quero um casamento abençoado. Eu deposito hoje porque eu quero uma finança abençoada. Eu deposito hoje porque eu quero um relacionamento com meus filhos abençoado. Eu deposito hoje porque eu quero um ministério abençoado. Fala, eu quero um novo. Senhor, fala, Senhor, dá nome ao prejuízo. Dá nome, Senhor. Eis aqui os teus filhos, Pai. Obrigado por esta palavra, Pai, que nos liberta. Esta palavra nos tira do passado, Pai. Essa palavra faz que a gente deixe de viver no passado e avance para o que o Senhor está fazendo à frente. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por trazer à tona isso. Deus está tocando no teu coração, irmão. Não vai doer mais. Não vai doer mais. Você vai olhar, não vai doer. Isso é esquecer. Não vai doer mais. Não vai doer mais. Deposite todo o prejuízo. Vai dando nome aos prejuízos aí. Vai dando nome aos prejuízos. Senhor, foi aquele tempo
lá, Pai. Foi aquela traição, Pai. Foi aquele prejuízo financeiro, Pai. Foi aquela palavra lá, Pai. Dá nome hoje, dá nome. Deus tem um caminho novo para você, mas você precisa nesse culto depositar a semente do prejuízo. Você precisa depositar hoje essa semente, irmão. Você tem que sair daqui com o coração limpo. Você tem que sair daqui com o coração limpo, com a mente renovada. Oh, Espírito Santo de Deus, o mundo vai atrás dos seus direitos, mas quem serve a Deus sabe que já serve o justo juiz da terra. Oh, quem serve a Deus sabe que serve aquele que recompensa cada um segundo as suas obras. Coração limpo, coração limpo. Sinta o toque do Espírito Santo na tua alma hoje. Sinta o toque do Espírito Santo no teu coração, limpando, limpando, limpando. Você vai olhar e não vai doer. Você vai olhar e não vai doer. Você vai olhar e não vai te paralisar mais. A partir de hoje, receba esta palavra no teu coração. Levanta a tua mão direita aí ao céu. Levanta a tua mão direita aí ao céu. Receba esta palavra de Deus. A partir de hoje, este prejuízo não te paralisa mais. Este prejuízo não te faz olhar com dor. Todo aquilo que você olha, fala alguma coisa e dói, está te paralisando. Mas nessa noite, receba a limpeza em teu coração. Receba o toque do Senhor. Deus está colhendo todo o prejuízo como semente nesta noite. Obrigado, Jesus. Ei, Senhor, eu coloco os meus prejuízos diante de Ti, Pai. Eu nomeio, Senhor, diante de Ti em minha mente, Pai. Eu nomeio, Senhor, diante de Ti os meus prejuízos, Pai. Oh Jesus, eu coloco diante de Ti, Pai. Ou aquele prejuízo, Pai. Aquele outro prejuízo eu coloco diante de Ti, Pai. Ou aquele outro, eu quero que eles sejam semente. Meu coração esteja limpo, meu coração esteja puro, para o novo do Senhor, que chega hoje, chega hoje, chega hoje, chega hoje, chega hoje em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, nos ajude, Senhor. Depositamos os prejuízos como semente. E que hoje seja um marco, Pai. Eu esqueço. Oh, alma pura, coração puro, mente limpa. Você vai se surpreender, porque você vai olhar e não vai doer mais. Você vai olhar e você não vai falar mais nada. Antes tinha debate, antes você queria reagir, antes você queria debater. A partir de hoje você entregou para o Senhor. A partir de hoje você colocou na terra. A partir de hoje você semeou os prejuízos. E quem semeia prejuízo, colhe caminhos novos do Senhor. Receba esta palavra no teu coração. Oh, aleluia. Oh, receba bálsamo na tua alma. Receba alegria. Glória a Deus. Volte para o teu lugar glorificando a Deus, amém? Volte para o teu lugar glorificando a Deus. Que esta palavra, que a gente volte mastigando esta palavra, irmãos. Sabe o que Deus fala aqui, irmão? Tem gente assistindo, ou talvez até aqui, dizendo assim: eu estou tranquilo, eu não tenho nada não. Ei, vai ter testemunho aqui domingo, hein? Lá no parque. Vai ter testemunho. Estava dormindo, eu lembrei de um prejuízo. Vai ter testemunho, hein? Deus vai te acordar nessa madrugada, irmão. Vai lembrar de um prejuízo que você precisa resolver. Deus vai te acordar nessa madrugada e vai te lembrar de um prejuízo que você precisa zerar. Não pode doer mais. Paulo diz: uma coisa faço. Põe de novo aí, Luiz, Filipenses, para a gente encerrar. 3:13. Esquecendo-me
das coisas que ficaram para trás. Eu avanço. Observe, irmão. Aqui eu encerro, de verdade. Avançar é o que os leões fazem numa presa. Ele poderia dizer assim, ó: eu esqueço o que está para trás e caminho. Você está entendendo? Ó, pega só mais essa aqui, irmão. Pega só mais essa aqui. Ele poderia dizer: eu esqueço o que ficou para trás e caminho a passos lentos. Mas ele usa uma palavra de avanço, como de quem está atrasado, de quem... Está entendendo o que está falando? Deus está falando aqui, mano? De quem tem ânsia pelo que está na frente, irmão. Quando a gente esquece, o ânimo de avançar vai voltar, irmão. Há projetos, pessoas que estavam sem projetos, através dos prejuízos que foram semeados aqui nessa noite, irão avançar para as coisas que estão adiante de nós. Que esta palavra nos ajude, nos fortaleça, nos dê ânimo e vigor, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Fica esta palavra no teu coração e que ela traga ânimo, vigor, fortalecimento para a tua vida, em nome de Jesus. Deus, ouvimos a tua palavra e tememos, Pai. Jesus, como foi profetizado pelo teu Espírito nessa noite, se há alguém que ainda não identificou um prejuízo que está preso, abre os olhos dele. Se há alguém que ainda não identificou aonde está preso no passado e por que não está avançando, abre o olho dela, Pai, para a glória do teu nome, Jesus. Leva-nos em paz para nossos lares, que esta palavra produza o efeito a qual foi mandada por ti, Pai, porque ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e vai na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Eu creio no poder dela, porque ela é o próprio Cristo trabalhando em nós. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim, a transformação da vida. Que amanhã os testemunhos cheguem, que até domingo os testemunhos cheguem do novo caminho que foi aberto nesta noite. Eu creio, Pai, eu creio. Essa noite é um marco daqueles que depositaram os prejuízos, semearam diante de Ti. Leva-nos em paz, debaixo da Tua proteção e potente mão. Que a Tua mão esteja sobre nós, aqueles que estão online, o Senhor abençoe, traga eles, quinta que vem para este lugar, Pai, traga eles para a honra e glória do Teu nome. Dá um fim de semana abençoado à Tua igreja, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos nós vamos dizer: abraça o seu irmão, diga a ele: um novo caminho se abriu, amém?